poda também pode ser classificada de acordo com a sua finalidade. Ela pode ser uma poda leve, que elimina pouco material vegetativo da planta, que é o caso do decote e do desponte. E podemos ter uma poda mais drástica, que elimina muito material vegetativo, o que é o caso do esqueletamento com decote e da recepa. O decote é feito para eliminar o ponteiro da planta, limitando a altura do cafeeiro, facilitando a colheita mecanizada e também favorecendo o crescimento dos ramos laterais do cafeeiro, porque quando você corta o ponteiro, você elimina a dominância apical. As vantagens do decote são o menor custo, você tem menor necessidade de desbrota, porque você elimina apenas o ponteiro e a iluminação que ocorre é apenas na parte aérea da planta. E o decote é uma técnica que pode ser utilizada junto com o desponte leve ou com o esqueletamento. Então aí você teria uma poda mais drástica. E qual é a altura para realizar esse decote? Essa altura vai variar com relação ao ciclo de poda. Se você tem um ciclo mais longo, você pode fazer um decote mais baixo. Se você tem um ciclo mais curto entre podas, você precisa fazer um decote mais alto. A altura desse decote também varia com a variedade de café plantada, ou seja, com o porte da planta. Então você tem o decote alto, que é feito a 1,80 m de altura acima, e você tem o decote baixo, que é feito a altura de 1 metro até 1,80 m. Agora comparando o esqueletamento, que é uma poda mais drástica, com o desponte, que é uma poda mais leve. O esqueletamento ele pode ser utilizado junto com o decote e é uma poda drástica. O corte lateral é feito a uma largura de 20 até 30 centímetros, medido a partir do tronco do cafeeiro. Esse processo ele gera uma grande quantidade de material vegetativo, que deve ser triturado após a poda, favorecendo a decomposição desse material, que vai servir como fonte de nutrientes para o cafeeiro que está em recuperação. E esse manejo ele deve ser feito preferencialmente logo após a colheita. Quanto mais tarde for feito esse manejo, mais tempo você vai levar para recuperar o cafezal e, consequentemente, para retornar a receita ao produtor. No caso do desponte, essa já é uma poda mais leve, que ela é feita a uma largura de 40 até 50 centímetros a partir do tronco. E é uma poda que é adotada quando você tem uma necessidade menor de revigoramento. E ela é feita com o objetivo mais de melhorar a arquitetura da planta e dar um pouquinho mais de vigor também, mas principalmente para facilitar a colheita mecanizada. Assim você mantém no desponte uma base mais larga em relação ao topo da planta. Esse desponte ele não elimina a produção do ciclo seguinte. E a desvantagem do desponte é que você gera uma maior infestação com pragas, principalmente com a broca. A recepa já é uma poda mais drástica, que ela é feita cortando o tronco da planta a 40 centímetros de altura e também os ramos laterais. Essa poda ela gera uma grande quantidade de material vegetativo que deve ser triturado para retornar ao solo na forma de nutrientes, através de uma decomposição mais rápida. Essa poda é feita com o objetivo de recomposição total do cafeeiro e ela deve ser adotada em situações em que você teve um ataque muito severo de pragas ou doenças e o cafezal se tornou debilitado. Você também adota por ocasião de geadas, em que você tem que renovar completamente o cafezal. Essa poda não é recomendada em situações que você tem espaçamentos muito largos, porque nessa situação você vai ter uma recuperação mais difícil, principalmente por causa da competição que vai acontecer com o mato, que vai ser muito maior. Essa poda também não é indicada na recuperação de lavouras muito velhas e nem em lavouras que estejam extremamente debilitadas. Então aí a gente vai ter que avaliar caso a caso. Eventualmente, o arranquio e o novo plantio pode ser uma opção mais vantajosa. Existe a opção de você fazer a chamada recepa com o pulmão,
Por que recepa com o pulmão? Porque ela é feita numa altura um pouco maior do que a recepa tradicional, ela é feita a 70 centímetros de altura e você mantém alguns ramos laterais com o objetivo de favorecer uma recuperação mais rápida do cafezal. Um outro manejo necessário relacionado à poda é o manejo da desbrota, porque quando você poda, você promove maior iluminação dentro da copa do cafezal. Isso aumenta a brotação. E esse manejo tem sido um desafio na cafeicultura também, devido à escassez de mão de obra. Dentre os fatores que aumentam a brotação, nós temos o aumento da luminosidade, você tem danos mecânicos promovidos por fatores ambientais como granizo e danos promovidos pela colheita, em função de regulagem inadequada da colheita mecânica ou uma colheita manual mal feita, que agride demais o cafeeiro. E essa brotação também pode acontecer em função de ataque severo de pragas e doenças. Então, o cafeeiro, como uma forma de se defender e garantir a sua sobrevivência, isso é um mecanismo natural da planta, ele vai aumentar a brotação.